O problema surge quando ocorre bloqueio ou entupimento de um vaso sanguíneo do coração, devido ao aparecimento de placas de gordura ou coágulos, que impedem a passagem do sangue e provocam pane no coração. Bom, o infarto miocárdico é uma patologia aguda, que acontece repentinamente, e é causada pela obstrução de uma artéria que irriga o músculo cardíaco, chamada artéria coronária. Evidentemente que existem infartos menos comuns que não são provocados por obstrução dessa artéria, são provocados por espasmo, tanto da própria artéria coronária como da microvasculatura do coração. São os infartos mediados por drogas ou tempestades catecolaminérgicas, ou seja, tempestades de ansiedade, de tristeza, de drama, podem provocar essas vasoconstrição da microcirculação do coração. O problema é mais comum do que se imagina e pode ocorrer de forma inesperada, sem os clássicos sinais de cardiopatia. Somado a isso, ainda temos os efeitos maléficos da Covid-19 que atingem o coração. O principal sintoma é dor no peito, em opressão, quer dizer, em aperto ou queimação, nessa região do peito. Esse é o número 1 e é o mais fácil de se identificar. Existem também dores que podem ser sentidas nos braços, no maxilar e nas costas. E também no abdômen, na região que a gente chama de epigástrica, que é essa região do estômago, e também disseminadas pelo abdômen superior, pela parte superior do abdômen. Quer dizer, são várias dores que podem ser sintomas de insuficiência coronária, porque nós temos várias artérias, nós temos a coronária direita e a coronária esquerda com seus ramos. Quer dizer, dependendo aonde é a localização da obstrução, você pode ter uma dor nas costas, você pode ter uma dor no braço, você pode ter uma dor certinha no peito, como você pode ter uma dor na boca, como diz o povo, na boca do estômago. Os pacientes que tiveram Covid, mesmo que passaram pelo Covid sem maiores complicações. Nós sabemos que o Covid ele altera a coagulação do sangue. Existe uma forma de Covid em que se altera muito a coagulação de sangue, forma-se coágulos, existe embolia pulmonar, existe AVC e existe infarto desencadeado pelas alterações da coagulação que foram impostas por essa doença. Então, os pacientes que passaram pelo Covid têm necessidade de fazer uma avaliação boa de como é que estão e principalmente do seu estado de coagulação. A recomendação de visitas regulares ao cardiologista e manter hábitos saudáveis na vida podem evitar o infarto. Então, o que elas têm que procurar sempre? O que é o check-up? O check-up não é você esperar sentir, é você levantar todos esses fatores de risco e ver qual é o grau de risco que você tem. Se você tem um grau de risco muito alto, você deve fazer exames frequentes para levantar a hipótese de uma isquemia no coração. O segredo de não ter infarto, o segredo de viver muito, é realmente você ter uma vida saudável. Isso aí não tem dúvida. Todos os estudos epidemiológicos mostram isso. Não adianta negar o óbvio, porque estudo epidemiológico ele não está vendo remédio, não está vendo nada. Ele está vendo hábito de vida. E os hábitos de vida saudáveis, eles são compatíveis com uma vida mais longa e livres do infarto. Como a doença é rápida e silenciosa, caso não esteja sentindo-se bem ou presencie alguém necessitando de ajuda, o Tenente Edson dá dicas de como agir. A pessoa que é leiga, no assunto, que não tem muita experiência nisso, a recomendação que a gente faz é que numa situação de mal súbito seja feito o acionamento imediato do serviço de urgência e emergência para a gente não poder perder tempo, porque o tempo ele é muito precioso numa situação dessa. Contudo, se a pessoa ela tem experiência, tem noções de primeiros socorros, então ela pode solicitar que seja feito o acionamento do serviço de urgência e emergência por terceiros, e ele, com a experiência que ele tem, com a bagagem que ele tem, ele pode fazer a abordagem do paciente para verificar qual que é a situação clínica dela, nesse caso, tratando-se de um problema cardíaco, de uma parada cardíaca, aí então, se ele tiver experiência e souber o que está fazendo, ele pode realizar as massagens cardíacas, porque se ela for feita por pessoa que não tem experiência, não vai ser efetivo. Então a pessoa vai estar tendo um desgaste ali, mas que não vai ter efetividade. A respeito de quem chamar, a gente tem o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,
que ele estabelece que esse serviço de segurança ele é um serviço multidirecional, né? Ou seja, todos os órgãos de segurança têm que estar envolvidos, inclusive nas ações de urgência e emergência. Então, se a pessoa se deparar com uma situação dessa, de alguém passando mal, né, que trata-se de um problema clínico, né, no caso de um mal súbito, ele pode fazer o acionamento tanto do Corpo de Bombeiros, pelo número 193, quanto também pelo SAMU, pelo número 192.